com Alô Criançada mais um episódio. E eu estou feliz que você está aí. Então, hoje, sem mais demoras, nós vamos aqui dar início ao nosso programa. Lembra da tia Lene? Pois é. Ela está resolvendo uns problemas, a neném dela tá dodói, mas logo, logo ela volta. Mas enquanto ela não volta, eu posso contar a história para você? Então tá bom, nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto com uma história muito legal para você, para dar sequência à abertura dos nossos programas. Não vai embora, fica aí, eu já volto. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Voltei, eu falei que era rápido, não é? Hoje eu vou contar a história no lugar da tia Lene. E eu trouxe um material aqui não tão lindo quanto dela, mas bem legal. Eu espero que você consiga entender em casa. Eu vou contar a história de um homem paralítico, o tetraplégico que nós falamos hoje. Aquela pessoa que fica deitada em uma cama que ela não movimenta nada do pescoço para baixo. Então essa pessoa ela é dependente totalmente de que alguém cuide dela para se alimentar, para beber, para vestir, para fazer as suas necessidades. Essa pessoa é dependente de tudo. E no tempo de Jesus havia um homem lá na cidade de Cafarnaum. E ele era um homem, olha só, Jesus estava pregando em uma casa em Cafarnaum. Está vendo essa multidão de pessoas aqui em volta? Olha só, todas essas pessoas estavam dentro daquela casa ouvindo Jesus. E você consegue ver aqui lá no final? Ah, eu vou achar aqui, ó. Tem uma janela, tá vendo? Lá atrás dessa janela, na rua, tinha um monte de gente também querendo ouvir Jesus pregar, querer ouvir Jesus ensinar as coisas do céu e, de repente, receber um milagre de uma cura de Jesus. E havia um homem em Cafarnaum que ele era tetraplégico, paralítico. E esse homem só podia se movimentar, andar para onde as pessoas levavam ele. Ele não conseguia andar sozinho. E esse homem queria muito ser curado por Jesus, e ele ficou sabendo que Jesus estava naquela casa. Olha só, o tanto de gente aqui, ó, do lado de fora, esperando para falar com Jesus. Como que esse homem paralítico deitado em uma cama, uma maca, chegaria onde Jesus estava? Só que esse homem tinha 4 amigos muito bons, muito especiais, que falaram: se nós não conseguimos, ó, chegar pela porta e nem pela janela até Jesus, nós vamos subir no telhado da casa. Mas você vai ver Jesus. E Jesus vai te curar, meu amigo. E aqueles amigos, olha só, gente, o trabalho. Ele aqui, ó, em cima da casa, levantaram aquele homem, nem sei como. E que mais que eles fizeram? Vamos ver? Olha só. Opa, tá errado. Olha aqui. Eles abriram um buraco no telhado da casa, amarraram cordas na maca daquele homem e falaram: você vai descer. Nós vamos descer você pelo telhado e você vai chegar até Jesus. E eles assim fizeram. Desceram, ó, a corda, né? E esse homem chegou, olha aqui, ó, lá no meio da sala da casa. E Jesus, quando viu aquele homem, falou assim para ele:
Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, pega a sua cama e anda. E no mesmo momento, aquele homem levantou, pegou a sua cama e andou. Por que Jesus falou para ele levantar a cama e andar, levar a cama com ele? E ainda falou assim para ele: os teus pecados estão perdoados. Talvez aquele homem cometeu um pecado tão grande que resultou naquela paralisia. Então Jesus falou para ele: eu perdoo os seus pecados. Levanta a sua cama e vai embora. E por que Jesus mandou ele levar a cama? Para que todas as vezes que ele pensasse em cometer pecado de novo, ele olhasse para aquela cama e falasse: eu não quero voltar para ela. Porque ele estava 38 anos deitado naquela cama. A vida inteira paralítico, por causa de um pecado que ele cometeu. Então, o que a gente aprende com essa história? Muitas vezes nós ficamos insistindo em atitudes erradas, em vez de pedir perdão a Deus por aquele pecado e mudar de vida por aquele erro, abandonar aquele comportamento. Mas o mais importante dessa história que eu quero deixar para você que está em casa hoje: escolha bem os seus amigos. Escolha amigos para andar com você que vão ser capazes de fazer aquilo que você precisa e você não vai dar conta de fazer sozinho. Escolha amigos que completem a sua vida positivamente. Não ande com qualquer pessoa só porque você gosta dela. Ah, eu gosto do fulano de tal, mas ele não é bom para mim, mas eu gosto tanto dele, então você vai continuar andando com ele? Não. Você, criança, já pode entender que o bom amigo é aquele que te ajuda nas horas de dificuldades, mas é aquele também que te ajuda a ver o seu erro. Aquele que fala assim: olha, não está legal, se você continuar fazendo isso, você vai se dar mal. Então, o bom amigo é aquele que puxa a sua orelha de vez em quando e mostra os seus erros e te ajuda a melhorar. O bom amigo é aquele que te leva até Jesus quando você não dá conta de chegar lá sozinho. Aquele paralítico jamais daria conta de chegar até onde Jesus estava se não fossem os amigos e a fé dele. Escolha amigos que não vejam dificuldades para andar com você. Pensa se eles tivessem tido preguiça de levantar aquele homem, subir ele até o telhado da casa, tirar o telhado e descer a cama dele lá no meio onde estava Jesus. Então, essa história nos ensina que é muito importante nós escolhemos os nossos amigos. Já pensou nisso? Então, eu vou deixar essa história com você para você se lembrar. Olha na sua escola, no seu bairro, nos seus vizinhos. Lembra de todas as pessoas que você chama de amigos. Será que elas realmente deveriam ser chamadas de amigos? Será que todos aqueles que você fala meu amigo são seus amigos de verdade? Pense em todas as vezes que você fez alguma coisa errada porque um amigo te chamou para fazer. Então, tá bom? Eu vou ficar por aqui e eu gostaria que você ficasse com essa historinha guardada no seu coração. Logo, logo a tia Lene volta, mas enquanto ela não volta, eu agradeço porque você ficou comigo. Fica com Deus e até a próxima história. O novo terminal Praça da Bíblia está pronto. Já são 5 terminais reconstruídos, modernos, seguros e do tamanho que a população merece. O governo de Goiás investe quase 2 bilhões na maior transformação já vista no transporte coletivo da região metropolitana. 800 novos ônibus entregues. E até 2026, toda a frota será renovada. Mais de 7 mil novos pontos. E estamos construindo um novo eixo Anhanguera. Implantação do bilhete único e da meia passagem para até 5 quilômetros. E tudo isso sem aumentar o preço da passagem. R$ 4,30 há quase 7 anos. Goiás constrói um novo transporte público, moderno, justo, para todos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia, a sua cobertura começa aqui.
Gostaram da historinha? Eu espero que tenham gostado. E eu quero continuar nesse assunto. Só que agora eu vou colocar mais detalhes. Agora eu espero atingir a atenção de crianças mais velhas, de você pai, de você mãe, avó, tia, que assiste esse programa. Porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito complicados, em que as nossas crianças estão sendo influenciadas negativamente por más amizades, por falsas amizades, por más influências. E um perigo aumenta essa situação. Quando eu era criança, adolescente, era um amigo da escola, um vizinho. Só que hoje nós enfrentamos um perigo que está a quilômetros de distância dos nossos filhos. Nós enfrentamos o ambiente virtual, amigos virtuais. Nós enfrentamos situações em que as nossas crianças estão sendo influenciadas por pessoas que elas jamais verão pessoalmente, mas essa pessoa está exercendo grande influência na vida delas. E eu quero voltar à história aqui em mais detalhes, nós vamos ler na Bíblia agora, do paralítico de Cafarnaum. Aquele homem, a Bíblia nos conta que Jesus ficou em Cafarnaum e depois de alguns dias falaram que ele estava entrando de casa em casa. E alguns amigos ficaram sabendo que Jesus naquele momento estava em uma casa. E eles se reuniram para ir até Jesus. E aqui fala, mas não tinha lugar nem na frente da casa, em lugar algum. Quando nós vemos imagens de casas de Israel, ou até mesmo filmes, as casas são retratadas sempre assim, né? Uma do ladinho da outra, muito próximas, e muitas dessas casas tinham uma escadinha do lado de fora para acessar o terraço, que é aquele telhado. E a Bíblia nos conta que esses homens subiram até o terraço dessa casa, tiraram as telhas, talvez, como diz? Palhas, que igual a gente faz aquelas palhas de coqueiro para fazer telhado, igual casa de índio, talvez, não sei. Eu sei que eles subiram esse homem, que estava há 38 anos deitado, né, naquela cama, e levaram ele, subiram ele pelo telhado. Abriram o telhado e amarraram cordas nos 4 cantos da cama. Então aquele homem, quando ele saía de casa, eram 4 amigos que o levavam, e desceram aquele homem no meio da sala onde estava Jesus. E ali Jesus olha para si e fala: "A fé dos seus amigos é muito grande, e por causa dessa fé eu perdoo os seus pecados. Levanta, toma teu leito e anda." E aí aquele homem se levanta, toma o leito e vai embora. E o que a gente aprende com essa história? A história se desenrola com muitos detalhes a mais, mas eu não quero entrar nessa questão hoje, porque os fariseus ficaram indignados porque Jesus perdoou pecados, mas hoje eu não quero falar disso. Eu quero falar de amizade. Que amigos os seus filhos têm hoje? Quem é o amigo da sua filha? Quem é a amiga do seu filho? Com quem os seus filhos conversam no telefone? Com quem seus filhos conversam nos chats dos jogos online? Para quem seus filhos enviam e-mails, fotos, vídeos? Com quem os seus filhos têm conversado? Como está o seu filho em casa? Nós vemos hoje uma enxurrada muito grande de crianças fazendo coisas horríveis com seus próprios corpos, porque assistiram vídeos na internet que falaram para ele: "Faça isso, corte seu braço, corte seu cabelo, beba." Vamos lá, tem vídeos de coisas absurdas, mandando crianças respirarem desodorante, colocarem desodorante na boca, beba desodorante, beba óleo, coma um copo de sal. São tantas coisas horríveis que essas crianças têm feito, porque estão sendo influenciadas pelos amigos errados. E muitas vezes você, pai e mãe, sequer sabe com quem o seu filho está conversando. Convenhamos, se o seu filho fica muito tempo no telefone, conversando com alguém que ele não está vendo pessoalmente,
é porque ele não tem encontrado abertura em casa para conversar com a pessoa que ele vê frente a frente. Será que o seu filho tem visto você? Será que ele tem visto você, pai? Será que ele tem visto você, mãe, como alguém em quem ele pode confiar, como alguém para quem ele pode contar segredos? Será que você é a pessoa preferida da vida do seu filho? Talvez você não está sendo. E aí ele está confiando em alguém que ele jamais verá pessoalmente. E eu quero trazer esse debate hoje. Quais amigos estão participando da vida do seu filho? Talvez você pense assim: "Ah, mas eu trabalho tanto, eu preciso trabalhar, o meu marido foi embora e se eu não trabalhar falta comida para as crianças, o pai não paga pensão ou a mãe não paga pensão, ou os pais morreram e eu, a avó, estou cuidando, então eu tenho que trabalhar demais, eu não tenho tempo para conversar com meu neto, com meu filho, com meu sobrinho". Se você não tem tempo para conversar com alguém que é responsável pelo seu esforço de trabalho, alguma coisa está errada nessa relação. Porque você ama tanto essa pessoa a ponto de trabalhar para pagar as despesas dela, mas você não ama essa criança a ponto de gastar 5 minutos com ele para sentar do lado dele e falar assim: que você está assistindo aí? Podemos assistir juntos? Podemos aprender juntos? O que você está lendo? Podemos ler juntos? Você quer brincar? Você quer fazer alguma coisa divertida? Quantas crianças estão abrindo as suas intimidades para o chat GPT e outras inteligências artificiais? Quantas crianças estão conversando o dia todo com a Alexa e sequer têm coragem de falar para o papai e para a mamãe qual a comida preferida, qual a cor preferida? Tem pai e mãe que não sabe nem o número do calçado do filho, não sabe o tamanho da roupa que ele veste, porque tudo na vida dessa criança é terceirizada. E esses amigos estão influenciando negativamente o seu filho. E você precisa fazer alguma coisa. Você precisa entender que um amigo errado, que está constantemente na vida do seu filho, pode fazer um estrago que vai te custar a vida inteira, que vai custar a vida inteira do seu filho. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu conheço pessoas que se envolveram com drogas, com vícios na bebida alcoólica por causa de amigos e se perderam para sempre. O seu filho pode ser um desses que está a caminho de se perder para sempre, porque você não tem gastado um minutinho com ele para saber quem ele é. Já parou para pensar? Pois é, que amigos têm sido as constantes companhias do seu filho e da sua filha? Ontem eu vi um vídeo na internet que eu fiquei assim, pensativa. Um pai de uma menina de acho que entre 11 e 13 anos, não me lembro agora da idade, eles gravam um vídeo juntos e essa menina vai contando das coisas, né. E agora na internet tem a modinha do "arrume-se comigo", aí aquelas adolescentes estão ali, se maquiando enquanto conversam assuntos, né, em grande maioria assuntos às vezes bem fúteis, e aquela audiência gigantesca naquele vídeo de outras adolescentes, crianças até assistindo e desejando ter aquele rímel, desejando ter aquela base, aquele pó, aquele blush, aquela sombra, e as meninas querendo ser iguais àquela que está ali naquele ambiente virtual. Não demora muito, a sua filha já vai começar a falar: "Mamãe, eu quero aquilo que a fulana tem, eu quero aquele gloss que a fulana passou". O seu filho vai começar a falar assim: "Mamãe, eu quero aquele videogame que o fulano está mostrando, eu quero aquele boné, eu quero aquele tênis". Rapidinho o seu filho está sendo influenciado por aquele conteúdo. E nesse conteúdo, desse vídeo que eu estava falando, o pai grava com a filha e eles vão questionando essa futilidade atual, onde a filha vai falando: "Pai, pois é, as meninas gravam vídeos assim, assim, assado", e o pai: "É, minha filha", e ela às vezes ali vai meio que arrumando o pai, meio que maquiando o pai, e aquele encontro gostoso, um conversando com o outro, e ali ela vai encontrando no pai um ambiente acolhedor, onde ela pode contar os seus medos, as suas angústias, onde ela pode compartilhar sem se sentir culpada,
os conteúdos que ela tem assistido e onde, ao mesmo tempo em que ela conta daqueles conteúdos que ela vê, ela recebe a orientação do pai para aprender a filtrar e discernir quais conteúdos são bons para ela e quais que não são. É, pai, é, mãe. É preciso tempo para educar. É preciso disposição. E se você não quer doar o seu tempo, a sua disposição, hoje, se você não tem filhos, talvez você que está assistindo esse programa não tenha filhos, eu gostaria que você pensasse bem em quem você é e na sua capacidade de se doar para alguém. Porque se você não entende que essa doação é necessária, talvez seja melhor você repensar a ideia de colocar filhos no mundo, porque eles precisam de tempo, eles precisam de atenção, eles requerem orientação. O córtex pré-frontal do ser humano só está formado aos 25 anos de idade, por volta de 25 anos de idade. Significa que antes disso, o seu filho ainda não é 100% maduro. E significa que ele precisa de orientação, e significa que se ele estiver acompanhado de más companhias, ele pode ir para o caminho errado, porque ele vai achar que aquele caminho errado é bom para ele, porque ele não tem maturidade para discernir ainda 100% o que é bom do que é errado. Lógico que à medida que o tempo passa, nós vamos ficando cada vez mais capazes de diferenciar o certo do errado. Só que quanto menor a nossa idade, menor é a nossa capacidade de discernimento. Agora pense em uma criança de 7 anos de idade com um celular na mão e o mundo da internet à sua disposição, sem acolhimento, sem um pai e uma mãe para quem ela possa chegar e falar: mamãe, eu estou vendo tal coisa, é legal? Pense em essa criança solta. É a mesma coisa que você colocar uma criança num bote salva-vidas no meio de um oceano. Talvez o oceano seja mais seguro do que a internet é para o seu filho. E nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar nesse assunto. Mas eu quero que você pense bem. Olhe mais para o seu filho. Não deixe ele sozinho. Eu vou e volto logo. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos? Falei que era rápido. Vamos continuar agora. Estamos falando de amizade, certo? Amizades. Seu filho tem amigos? Talvez você diga assim: ah, não, meu filho nem tem amigo, ele fica o dia todo dentro do quarto. Você pode não saber quem são, mas ele tem amigos ali. Ele tem pessoas com quem ele conversa. E se ele não tem conversado, é um problema também. Por que é um problema? Nós precisamos colocar para fora aquilo que estamos sentindo. O ser humano ele tem necessidade de conversar. Quando Deus fez Eva para Adão, lá no paraíso, ele falou: não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer alguém parecido com ele. Então nós temos necessidade de ter ao nosso lado alguém parecido conosco. Alguém que compartilhe das nossas ideias. E o primeiro grande amigo do seu filho, da sua filha, é você mãe, você pai. É porque é você que ele chama o dia todo, é mãe, 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 pai, 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 pai. É para você que ele corre quando você vai buscá-lo na escola, quando ele ganha alguma coisa, é você que ele está chamando: mãe, vem brincar comigo, mamãe, senta aqui comigo. E quando nós ficamos num
hábito de falar: "Espera aí, mamãe já vai, mamãe já vai, mamãe já vai", a mamãe nunca chega, ele começa a falar assim: "Ai, a mamãe não quer ser minha amiga, mamãe não tem tempo para mim, a mamãe tá o dia todo com o telefone na mão". "Ah, mas Juliana, eu trabalho usando o telefone". "Mas precisa trabalhar o dia todo, o tempo todo? Será que você não pode dar ali 20 minutinhos para o seu filho?". Sabe por quê? A gente precisa entender, se nós colocarmos a nossa vida à disposição do trabalho 24 horas do dia, vamos imaginar que você em um dia você conseguiu trabalhar todas as horas do dia, que você não dormiu, que você não comeu. Você vai terminar de fazer tudo que tinha para fazer? Não, você sabe que não. E no outro dia você tem mais e mais e mais. O fato de que o trabalho nunca termina é um sinal para que você perceba que você, já que ele não termina nunca, então eu posso intercalá-lo com outras atividades também necessárias, tão necessárias quanto o meu trabalho. E saiba que cuidar do seu filho é tão importante quanto garantir o sustento da sua casa. Porque quantos milionários estão perdendo os seus filhos e quantas pessoas menos favorecidas estão ganhando os seus filhos. Então nós sabemos que segredo do sucesso não está em quanto dinheiro eu trago dentro da minha casa. O segredo do sucesso está no tempo que eu dediquei para fazer do meu filho alguém melhor do que eu sou. Alguém que chegou nos lugares que eu não cheguei. Só que entenda, fazer o seu filho chegar nos lugares que você não chegou, você precisa lembrar de uma coisa. Às vezes ele vai chegar em lugares que você não queria chegar. E você não pode falar assim: "Meu filho, você vai ser o que a mamãe não foi". Isso é errado. O seu filho, ele tem que ir a lugares altos. Se ele chegar a lugares altos, mais altos do que você foi, significa que você fez um bom trabalho. E se ele desbravou o desconhecido chegando em lugares que você nunca nem quis chegar, melhor ainda. Significa que você conseguiu formá-lo a ponto de dar para ele autonomia para escolher. Assim como um dia você também decidiu a sua vida, assim como você um dia também escolheu seus próprios caminhos, o seu filho tem direito de escolher os próprios caminhos. Entende? E você, criança, que está me ouvindo, você pré-adolescente, você pré-pré-adolescente, como diz o meu filho, você adolescente, você jovem, para quem você tem contado os seus sonhos? Você tem sonhos, eu sei. E às vezes, naquela vontade de compartilhar os sonhos, nós confiamos nas pessoas erradas. Às vezes você tem uma amiga na escola que você acha que é sua amiga, mas ela é uma tremenda de uma invejosa, que só está andando com você porque tudo que ela quer é ser como você. Mas enquanto ela quer ser como você, ela pode fazer de tudo para que você não tenha algo. Porque o invejoso não é só aquele que quer o que você tem, é aquele que não quer que você tenha também. Então, aprenda a olhar, observar os sinais da amizade. Aquele amigo que nunca te corrige, que vê você pisando na bola e vai junto com você pisando na bola também, ele não é um bom amigo. Se ele não tem capacidade de te puxar para o lado do bem, ele não é um bom amigo, por mais que você goste dele. "Ah, mas ele é tão descolado, nossa, ela é tão popular, eu gosto de estar com ela, porque quando eu estou com ela, eu tenho amigos em volta, eu tenho pessoas em volta". E quando você ficou doente, quem lembrou de você? Quem cuidou de você quando você estava doente? Esse ou essa são seus verdadeiros amigos. Na história do paralítico, aquele homem jamais poderia chegar até Jesus se não fossem 4 amigos para levantá-lo para o telhado de uma casa, abrirem um buraco e descerem ele no meio da sala onde Jesus estava. Quem é o amigo que hoje carregaria você na hora em que você não dá conta de caminhar sozinho? Será que essa pessoa que você conversa na internet, que fica pedindo para você fazer coisas ruins com seu corpo, será que ela merece a sua atenção? Porque quando a corda aperta, para que lado que você corre? Normalmente para o lado do papai e da mamãe. E por que que agora que está tudo bem, você não pode fazer o papai e a mamãe de amigos?
Nem sempre é o pai e a mãe que não dá atenção para o filho. Muitas vezes você, adolescente, começou a olhar o jardim do vizinho e achar ele mais bonito que o da sua casa. Você está tão preocupado com o jardim do vizinho que você não está vendo as flores que estão nascendo no seu jardim. Às vezes você tem papai e mamãe muito legais em casa e você não tem criado um relacionamento de confiança com eles. E você não abre a porta para que eles entrem na sua vida. Deixa seu pai e sua mãe entrarem de novo na sua vida. Chama eles para conversa. Fala: pai, mãe, eu estava andando com pessoas erradas, eu estava conversando com pessoas erradas, mas eu percebi o quão mal elas faziam para mim. E hoje eu quero voltar, mãe. Lá em Apocalipse, Jesus fala assim: lembra de onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Só que para a gente lembrar onde começamos a cair, onde tudo começou a dar errado, é um exercício que exige humildade. Porque é a hora que você vai baixar a orelha e falar: eu errei. E eu preciso voltar a praticar as boas obras. E nesse momento que você reconhece que estava indo pelo caminho errado, quando você volta para o caminho certo, você volta a enxergar seu pai e sua mãe que estão lá no caminho, esperando você de braço aberto para falar: meu filho, volta, mamãe quer ser sua amiga, mamãe quer cuidar de você, a mamãe quer te escutar, o papai também quer estar com você, o papai quer voltar a ser seu porto seguro, e você precisa voltar. Volte, coloque boas pessoas nos seus caminhos. E reveja, não tenha medo de falar para alguém: olha, eu te considerava meu amigo, mas eu percebi que não dava para continuar andando com você. Então, eu não tenho nada contra você, mas nós não estamos na mesma direção. Então, a partir de hoje, eu sigo o meu caminho e você segue o seu caminho. Se algum dia nós nos virmos no mesmo caminho, ótimo. Será que você hoje tem coragem de dizer não para alguém que está fazendo mal para você só porque você gosta dela? Mas se ela faz mal para você, ela não gosta de você e não merece estar no seu ciclo de amizades. E não tem problema nenhum. E eu gosto de lembrar de uma questão. Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo vários amigos. Nós vamos topando com várias pessoas. E na correria, nós vamos nos distanciando de algumas. E num belo dia você para e pensa: nossa, mas tem tanto tempo que eu não falo com fulano de tal. Ele era tão amigo meu, ela era tão amiga minha. E tem tanto tempo que eu não falo com ela, mas ela também não fala comigo. O que eu tenho para te dizer? Muitas vezes o tempo é que vai nos mostrar quem é amigo de verdade. E nós temos amigos que são para a vida toda. Nós temos amigos que são para um momento, amigos que são para 2 momentos. E nós precisamos ter maturidade. Às vezes aquele amigo de quem você tem tanta saudade e que ele não liga tanto para você, foi um amigo de um momento. Você estava disposto a ser um amigo para a vida toda, mas ele não estava disposto. Ele não entregou a vida toda para você, embora você tenha entregado para ele. E nós temos que ter maturidade para entender: passou. E é por isso que você topa com uma pessoa adulta, e às vezes ele ainda tem um amigo de infância, e você topa com uma pessoa adulta que não tem mais nenhum amigo de juventude na vida dele. Porque aqueles amigos passaram. Mas também pode acontecer uma coisa. Às vezes você deixou de segurar a corda que levantava o seu amigo, que levava o seu amigo para o lugar que ele precisava. Eu estou aqui falando, né, tanto de você escolher bem os seus amigos, mas eu quero também falar: será que você tem sido um bom amigo? Talvez você tenha encontrado ao longo da sua caminhada pessoas muito boas e provavelmente ao longo da sua caminhada você desperdiçou todas elas porque você não foi um bom amigo. Eu estou aqui falando, né, da criança que está na internet tendo os amigos ruins ali, mas às vezes ela é o amigo ruim. E se o seu filho é o amigo ruim? Será que você tem percebido? O bullying
Muitas vezes a gente fala sempre da vítima do bullying, mas a gente não fala tanto do agressor. E se o seu filho é o agressor, você tem percebido? Você sabe se o seu filho é o amigo que sofre ou é o amigo que faz sofrer? E como que eu, pai, mãe, vou perceber isso? Olhando atentamente o meu filho. Mas se eu trabalho tanto, eu pago tanta conta, compro tanta coisa, se o meu filho fica na melhor escola integral o dia todo, uma babá olhando ele, como que eu vou saber que tipo de amigo é o meu filho? Será que o meu filho é o amigo que segura a maca do amigo paralítico? Ou o meu filho é aquele que só aparece quando o amigo está bem com saúde? Será que eu, mãe e pai, tenho sido o pai e a mãe que só está perto do filho quando precisa dele? Ou será que eu, mãe e pai, tem sido aquele que segura a maca para carregar o filho que não está conseguindo caminhar sozinho? É difícil, né? E essa história do paralítico tem muitas nuances, tem muitos aspectos para nós observarmos. E é fundamental que nós estejamos acompanhados das pessoas certas para ir até Jesus, para encontrar o caminho que é Jesus. Vamos fazer mais um intervalo e depois a gente volta para terminar esse assunto. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Voltamos para encerramento desse assunto. Então, recapitulando, nós falamos dos amigos que nos levam até o lugar em que nós precisamos encontrar a cura. Nós falamos de pais guardarem um tempo, né, para prestarem atenção nas amizades que os filhos têm feito. Nós falamos também de pais que precisam observar que tipo de amigo seu filho está sendo. E agora eu quero falar do exemplo. O seu filho será na escola, nos ambientes onde ele passa, um reflexo daquilo que ele tem recebido na sua casa. Então, se ele tem um pai companheiro, uma mãe companheira que escuta sem reprimenda, que orienta, que corrige, mas sem ofender, sem agredir, provavelmente ele será esse tipo de amigo na escola e nos ambientes que ele frequenta. Consequentemente, se essa criança vive em um lar de agressão, se essa criança vive um lar de gritos, de opressão, de humilhação, de descaso, abandono, ele vai seguir dois caminhos. Ele pode ser aquela criança, aquele adolescente agressivo, que vai descontar nos outros todo o mal que ele tem recebido, ou ele vai ser uma criança oprimida, que não tem coragem de falar, de pedir ajuda porque ele é oprimido no seu lar. E essa criança oprimida, ela tem dois caminhos. Ou ela mergulha num caminho profundo de abismo, ela vai ser aquela criança triste que não conversa com ninguém, que não fala, que não brinca com ninguém, é aquela criança que vive no canto, ou é aquela criança que é a bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, a bomba vai explodir. E aí nós vimos casos horríveis todos os anos na televisão, de casos de agressão no ambiente escolar, onde o agressor foi agredido durante muito tempo em episódios de bullying, e ele percebeu que ninguém fez nada, que ninguém percebeu a dor dele
e ele deu o jeito dele de resolver aquela dor. E normalmente ele resolve de um jeito agressivo, de um jeito onde ele desconta a sua dor em quem não tem nada a ver com ela. Então, olhe o que o descaso, o que uma criança abandonada sem orientação que caminhos ela pode encontrar adiante na vida dela. Entende? Então, hoje, quando nós estamos falando aqui de quais amigos vão estar na minha vida, quais amigos frequentarão o meu ciclo de amizade, eu estou falando de que atitudes eu vou tomar ao longo da minha vida. E os meus amigos, sim, vão refletir em quem eu sou. As más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes você criou um filho bonzinho, bonitinho, certinho, no caminho, e por causa de uma amizade, tudo desandou. Uma amizade para a qual você não teve coragem de dizer: "Não, aqui você não entra". Porque você estava tão ocupado trabalhando que você não viu essa amizade entrando na vida do seu filho. E quando você percebeu, o estrago já estava feito. Talvez, eu posso falar agora até para adultos. Talvez você permitir que uma amizade entrasse na sua vida e quando você percebeu, tudo que você criou estava desfeito. O seu casamento foi embora por uma amiga de maus conselhos que você permitiu chegar na sua vida, e em vez dela te ajudar a ir até Jesus para encontrar o caminho, ela te levou para longe dele e nisso a sua casa ruiu, o seu casamento ruiu. Tomem cuidado com que tipo de pessoa você permite, que tipo de pessoa que você permite que entre na sua vida. Não tenha medo de falar não. Daqui você não passa, porque você está entrando em um lugar que eu não quero. Não tenha medo de falar para o seu filho: "Filho, fulano não é legal para você, por esse motivo. Olha quem você era, olha quem você está se tornando depois que começou a andar com ele. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu estou vendo, eu te amo, eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te orientar. Vamos voltar lá atrás, vamos recomeçar o nosso relacionamento. A mamãe errou ao longo desse tempo, o papai errou ao longo desse tempo, mas eu quero resgatar você para mim. Eu quero ser aquele que vai segurar a sua maca. Eu quero ser aquele que vai segurar a cordinha para descer você até Jesus. Eu quero ser aquele que vai te apresentar o caminho certo." E talvez você, filho, que cortou as cordas. A sua mãe estava tentando carregar a sua maca, mas você cortou as cordas porque você começou a achar que o seu amigo é melhor do que o seu pai e sua mãe que cuidam de você. Talvez você está precisando desenvolver gratidão. Uma hora eu vou falar sobre gratidão. E você precisa entender que o seu pai e sua mãe não são seus inimigos. E que se você voltar lá atrás, você pode retomar uma bela caminhada juntos e aí sim você vai trilhar e caminhar nos lugares altos que o seu pai sempre sonhou que você caminhasse. Então, o que eu quero deixar para você aqui é isso. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela sempre tem uma lição que nos ensina a cuidar do nosso dia a dia. E que você tenha aprendido com a história do paralítico de Cafarnaum, assim como eu aprendi. E que essa história tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Então, eu fico por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe. E até a próxima. Até mais.